Bom, voltando a essa tribuna, valorizo demais as mulheres nessa casa. Estamos aqui sempre, desde as 8 até o término da sessão, sempre aqui representando o povo de Araguari. Eu gostaria de dizer que a lei que trata sobre os irmãos que estão na mesma modalidade de ensino, frequentarem a mesma escola e no mesmo turno, além de estar amparado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, eu tive o cuidado, junto com as vereadoras, de apresentá-la ao prefeito como anteprojeto, e isso, então, já é lei. Né? As crianças que têm a mesma... Os irmãos, né, que estão na mesma faixa etária, às vezes, e que poderão estudar na mesma escola, hoje são amparados por lei. O médico ferista também, eu apresentei um anteprojeto de lei ao prefeito, até achei que ele seria colocado no concurso público, porque uma coisa é você fazer um concurso para médico e outro para médico ferista. É lógico que depois o médico que for chamado, se no concurso não estava escrito médico ferista, ele não vai querer cobrir cada dia um médico no município que saiu de férias. Mas aí está aqui o nosso querido Tadeu, e eu peço que isso seja organizado e esse projeto seja encaminhado aqui para a Câmara e que seja, pode chamar até pelo próprio concurso, mas deixar bem claro que ele vai estar substituindo os médicos e também ter um cuidado maior, como diz aqui a vereadora Deda, geralmente nesse tempo de janeiro, também que os alunos do IMEPAC, que tem aí um convênio com as UBSFs, não tem aulas, né, os meninos da medicina, mas que seja feito um calendário de férias para os médicos, porque sair todos ao mesmo tempo é algo que fica bem pesado. E a senhora pediu muitas vezes, né? Bateu muito na tecla sobre os médicos feristas. Nossa, muito. E essa situação, assim, a gente tem que olhar. Igual dentro do meu gabinete, eu converso com os meus assessores, porque se saírem todos de férias ao mesmo tempo, eu fico de pé e mão amarrada. A mesma coisa é o serviço público, né? Não tem como diz a vereadora aqui, 15 médicos de férias. Fica impossível arrumar médico ferista para estudo, né? Então, é algo que eu preocupo muito também, a atenção primária é a porta de entrada, né? A gente vê que todos têm direito ao SUS, né? Eu mesma, eu tenho aí o IPZENG, plano de saúde e tudo, mas eu vou mais lá perto da minha casa mesmo, na unidade básica de saúde, ou com a minha irmã mesmo, e a gente sabe que é a porta de entrada. Em relação à educação, há uma preocupação muito grande da vereadora e das colegas aqui dessa casa em relação à obrigatoriedade da educação infantil, que ela tornou-se obrigatória a partir da Lei 12.796, de 2013. Então, sempre que a gente tocava nesse assunto, falava que a educação infantil não era obrigatória. É sim. A educação infantil, agora, que é a primeira etapa da educação básica, amparada pela Lei 12.796, ela passa a ser obrigatória desde 2013. Então, essa lei prevê, por exemplo, o desenvolvimento pleno da criança de até 5 anos de idade, no aspecto físico, emocional, intelectual e social. Então, assim, a gente vê que houve uma seleção, né, das nossas crianças, através aí da internet, né, Deda? A seleção foi feita pela internet. E o que é que foi levantado? Qual o critério para uma criancinha de 0 a 5 anos ser selecionada? Não existe isso. Todos são iguais perante a lei, né? A Constituição Federal reza sobre isso, fala sobre isso, que todos são iguais perante a lei. O ideal era que todos tivessem uma vaga, que tivesse vaga para todos. E aí eu solicitei aqui ao senhor prefeito, há vários meses do ano passado, né,
que a gente ou comprasse o Savério, ou alugasse o Savério. Estive com a vereadora Deda lá também. Como chama lá, Deda? Lar das Crianças. Encaminhei para ele uma instituição aí, imobiliária que queria alugar um espaço. Então, assim, o Paulo Freire fala que existe educação até se for debaixo de uma árvore. Você consegue ensinar. Mas a gente precisa de um espaço físico, e isso não foi feito. E mais um ano, eu fico muito triste, como educadora, de ter lista de espera na educação infantil e até no ensino fundamental para algumas escolas. É lógico que o ensino fundamental, a gente vê que o Estado também oferece esse tipo de vaga, que é a obrigatoriedade dos municípios e do Estado, a educação fundamental, de acordo com a Lei 9394, que é a Lei de Diretrizes e Bases que rege a educação no nosso país. Então, até que não falta vaga. Às vezes, tem uma situação da mãe querer que seja no Mário ou no João Pedreiro. Mas o que a gente vê, de acordo com o Estatuto da Criança, é que é uma situação de zoneamento. É uma escola mais perto da casa da criança. Isso está no Código Tributário, porque quando um espaço é considerado urbano, ele tem que ter, no mínimo, 5 itens. Meio-fio, escola, programa de saúde da família, asfalto, iluminação pública, e vai. Se tiver pelo menos 5 desses itens, é considerado urbano. Então, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança deve estudar próxima à sua residência. É lógico que tem mãe que quer pôr no Mário, porque acredita que é um ensino de qualidade, e no João Pedreiro, então são o Maria de Fátima, são escolas que são bem concorridas aí em relação à vaga. Mas isso não impossibilita a mãe de ter uma vaga próxima à sua casa. Então, na educação fundamental, no ensino fundamental, o Estado e o município, de acordo com a lei, conseguem agregar. É muito difícil você ver criança sem escola nessa faixa etária. Mas a educação infantil tornou-se obrigatória e cabe a nós, enquanto autoridades, né, podemos nos considerar autoridade da cidade de Araguari, olhar para que todas as crianças tenham essa vaga, né? E aí eu entro numa outra seara, que é a educação inclusiva, né? Que além, às vezes, de não ter a vaga, a criança ainda tem uma certa deficiência, né? E aí, pensando nisso, que a gente vem falar aqui sobre essa educação inclusiva, porque, de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão, foi aprovada em 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, um dos aspectos dessa lei é essa situação da educação inclusiva. Aí a gente tem que olhar a situação de crianças com autismo, de crianças com deficiência visual, de crianças com deficiência física, de crianças com vários outros CIDs, né, que têm aí essa dificuldade também de serem aceitas nas escolas araguarinas. Aí vamos para outra situação, além de não ter a vaga, de não ter a vaga para pessoa com deficiência, para criança com deficiência, de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A gente ainda sente que os profissionais agora, que estão fazendo os exames agora, que passaram no concurso público, que vai fazer da prefeitura o seu porto fixo, que eles precisam ser capacitados para trabalhar com a criança com autismo ou com uma outra deficiência. Não adianta eu passar num concurso que foi levantado em situações básicas, né, de português, de matemática, de conhecimentos gerais, ou da parte pedagógica, mas na hora que ele chegar lá, hoje, primeiro dia que ele vai chegar lá para dar aula, tem 3 autistas na aula dele, na turminha dele. Ele vai saber lidar com isso? Então, a nossa preocupação que o prefeito dê condições a essas pessoas que passaram no concurso de se capacitarem para estarem aptos a trabalhar com essas crianças. Então, é muito necessário isso. E aí, a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva de educação inclusiva, fala sobre isso,
Não adianta pôr lá e como diz, né, eu estou antiga na educação, falar, não, vamos pôr ele na geladeira. O que significa pôr uma criança na geladeira? É deixar ele nada inclusivo. É deixar ele ali, ocupando o tempo dele ali de uma maneira que não lhe traz condições de ter aprendizagem, tá? E aí, na oportunidade, eu peço novamente aqui o nosso secretário, nosso superintendente, o nosso representante aí da FAMEP, que olha pelas aulas de natação para as crianças autistas. A gente já viu quanto é complementar essas aulas de natação para ajudar no ensino-aprendizagem. Mas também não adianta colocar lá um professor de educação física que vai dar aula de natação que não entende nada de autismo, que não tenha feito o curso ABA, que não tenha se preparado para ministrar essas aulas de natação no ginásio poliesportivo para essas crianças. Então, assim, abrindo meu coração aqui, eu queria dizer para vocês o seguinte: eu sempre levantei a bandeira da educação. A educação é fator preponderante de mudança social. Através da educação, como a gente viu aqui, uma pessoa que não tem recursos, uma família carente, uma família que às vezes a mãe é o arrimo da família, ela tem condições, daí uns dias, de concorrer em igualdade com uma outra pessoa que às vezes passou na escola particular a vida inteira, numa vaga, numa universidade federal. E a gente vê que essa preocupação é também do governo federal. A gente viu aqui... Eita, está ali. A gente viu aqui que o governo federal apresentou nessa semana... Espera aí. De quem é a responsabilidade do ensino médio, de acordo com a Lei 9394? Do Estado, de Minas Gerais. Então, a responsabilidade do ensino médio é de Minas Gerais, do nosso Estado. Mas a gente vê aí que os nossos representantes na esfera federal preocupam com isso, porque é um grande funil. Às vezes, você tem uma matrícula enorme na educação infantil, que deixa até lista de espera, assim como também na educação fundamental, entra assim, às vezes as escolas têm 4 turmas de primeira série, 5, 6, mas aí se você for olhando onde tem o ensino médio, igual as escolas estaduais que ministram o ensino médio em Araguari, as turmas de ensino médio vão se afunilando. Por quê? Porque os nossos alunos, hoje, aqueles que não nasceram em berço de ouro, têm que deixar a escola para trabalhar, para pôr comida dentro de casa, para contribuir com a mãe. E aí fica aquela meia boca, não faz muito bem nem o trabalho, que não tem os direitos trabalhistas assegurados, não tem uma carteira de trabalho assinada, e não faz muito bem também a educação, porque cansa, dorme na sala, vai para a noite, a carga horária do noturno é menor, vocês sabem que é menor. Então, assim, eu fico encantada, porque a lei de poupança em vigor vai ocorrer, tá? O governo federal, para aqueles alunos que permanecerem no ensino médio, é lógico que tem as suas condicionalidades, né? Deve ter um mínimo de presença, deve ter um mínimo de nota, deve ter uma forma de fazer com que esses jovens permaneçam estudantes no ensino médio. Então, isso é novo, né? E a gente sabe como o Bolsa Família também, a gente sabe como esse vai ser um PIX no valor de R$ 685, 3 benefícios em janeiro para salvar, né? Então, a gente vê assim, que essa lei da poupança para esse aluno vai ajudar muitas famílias. Assim como o Bolsa Família ajuda tanto aqui na cidade de Araguari.
Então, tem muita Bolsa Família aqui. A família que é extremamente vulnerável, né, e em extrema pobreza, tem direito ao Bolsa Família, né? E tem as condicionalidades. Levar a criança para pesar, fazer com que ela seja assídua à sala de aula, que ela não falte muito. Então, tem todas essas condicionalidades. Então, eu vejo com bons olhos aí o governo federal preocupado aí com esse recurso que vai ajudar os meninos do ensino médio, né? Nova lei da poupança, mas me sinto extremamente preocupada com esses pequenininhos. Araguari já recebe a criança em creche a partir de 6 meses. Então, assim, a lei fala em 0, mas aqui a gente já recebe a partir de 6 meses. Mas e as vagas? Quando é assim de 6 meses, chama berçário, né? Então, é bebê. Então, as pessoas têm que estar preparadas para lidar com, às vezes, até 12, 10 bebês no mesmo espaço, no mesmo local. E aí, eu vejo que isso é preocupante. Será que nós vamos passar mais um ano com listas de espera? Será que nós vamos passar mais um ano com criança fora da escola? A gente lutou tanto aí com as vacinas, foram criados projetos arrojados para conseguirmos vacinar as crianças, fizemos as ruas de lazer, vereador Claitinho e vereador Eunice, investimos em escolinha de base na parte esportiva, conseguimos recurso com Dorgal para contribuir com a PAI, com as famílias de autistas, e as vagas na escola. Então, é uma interrogação que eu deixo aqui. Não consigo aceitar a ideia que, se uma escola está em reforma, os alunos fiquem em casa. Isso não existe. A Lei Federal 9394 é muito rígida nesse sentido, e a criança tem que ter 200 dias letivos, tá? Então, a criança tem que ter 200 dias letivos de aula. Ela pode ser assídua até 75% desses 200 dias. Mas nós temos que pensar que mandar a criança para casa porque está reformando a creche não está correto, tá? Igual teve escola aí de ensino fundamental que ficaram não sei quantos meses sem aula porque porque a escola estava sendo reformada. Aí é onde a gente aluga um galpão, às vezes as aulas não são ministradas com a mesma qualidade devido ao espaço físico, mas deixar de ter a aula não pode, tá certo? E a gente viu aí com a pandemia que essas aulas online, como é que chama lá no ensino médio? É PEC, né? É uma proposta educacional, né? Mandava os PEC para casa, depois as meninas iam buscar os PEC, né? Então, assim, a gente viu que isso não teve resultado, né? Então, assim, a gente tem que acolher nossas crianças, nós temos que, no mínimo, propiciar condições da vaga, depois a capacitação de servidores para estar atuando junto com essas crianças, depois ainda trabalhar na parte pedagógica que condiz com a aprendizagem, né? Não é só ir na escola, é ir na escola com bons resultados. É isso que eu queria falar como educadora, isso mexe comigo, e às vezes eu sinto até vontade de chorar, porque a gente fica impotente de uma mãe te ligar e pedir para arrumar uma vaga e não ter a vaga. Aí outra liga, fala, meu filho é autista, não está dando certo de arrumar a vaga. Então, assim, eu como mãe, tá? Eu me sinto extremamente emocionada, eu deito a cabeça no travesseiro, e isso mexe com a minha estrutura de educadora e de mãe, tá? A gente precisa, no mínimo, oferecer as vagas para que todos tenham acesso à escola, seja na educação infantil, seja na educação fundamental, no ensino fundamental e no ensino médio, que agora a gente teve aí, do governo federal, essa poupança para que ninguém deixe de estudar para ir trabalhar, né? No ensino médio vai ter essa poupança, falei sobre isso aqui. Vamos todos olhar pela educação. Um beijo e muito obrigada. Obrigado.